Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. De fato, a possibilidade de abrirmos e estudarmos a Bíblia nos enche de alegria e de satisfação. Pense em tantas pessoas que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, mas que infelizmente não têm oportunidade de abri-la, lê-la e estudá-la livremente. Pense o que esses queridos poderiam fazer só para ter esse privilégio que nós temos a cada momento. Para eles seria um motivo de grande satisfação poder livremente estudar e conversar sobre os princípios bíblicos. Mas a nossa alegria também é muito grande porque sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Sabemos da sua companhia constante, sintonizando-nos e estudando conosco essa preciosa palavra do Deus eterno. Estamos estudando o livro de Gênesis e a vida de Abrão. Você que tem nos acompanhado sabe que já estudamos a primeira parte do Gênesis, isto é, do capítulo 1 até o capítulo 11, onde vimos resumidamente 4 grandes eventos: a criação, a queda, o dilúvio e o episódio da Torre de Babel. E já há alguns programas iniciamos o estudo da segunda parte de Gênesis, que trata da vida de 4 grandes personagens: Abraão, Isaque, Jacó e José. E no momento estamos estudando a vida de Abrão, descobrindo seus segredos e os princípios que o tornaram o pai da fé e o amigo de Deus. Também nos sentimos alegres por recebermos de vocês que estão conosco as suas impressões, os seus comentários e o compartilhamento das tristezas e das alegrias nas suas vidas cristãs. Através das cartas que recebemos, podemos compartilhar e colocar os seus nomes em nossa lista de oração. E é exatamente para esse momento que chama a sua atenção e queremos registrar a carta que vem da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Essa nossa irmã nos escreve dizendo o seguinte: não perco nenhum estudo do Através da Bíblia e fico feliz com o que aprendo com esse programa. Perdi o meu esposo há 2 meses e a mensagem que ouvi num dos programas foi dirigida especialmente a mim. Deu-me conforto numa hora tão difícil da minha vida. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos usa como instrumentos da sua vontade. Se temos sido úteis, só podemos agradecer a Deus e sentir ainda mais a responsabilidade que temos de expormos com clareza a sua palavra. Por isso, o grande recurso que temos é a oração. É através dela que expressamos o nosso louvor, mas também as nossas petições diante do nosso Deus. Assim eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos porque tem nos usado como teus instrumentos para tocar a vida dos teus filhos. Te pedimos, Pai, que pela tua graça repouse sobre nós o teu Espírito Santo e que todos nós possamos entender e sermos edificados pela tua palavra. Para esse programa, pedimos a iluminação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, no último programa nós estudamos o capítulo 15 de Gênesis. Ali nós vimos Deus firmando ou renovando a sua aliança com Abrão. Vimos que Deus prometeu um filho a Abrão e revelou-lhe alguns eventos futuros da sua descendência. Vimos também que na antiguidade as alianças, os contratos ou os concertos eram firmados de uma maneira bem diferente daquela que nós usamos hoje. Hoje nós temos os cartórios. Naqueles dias eram usados animais em sacrifício. Bom, esse todo o conteúdo do livro de Gênesis, capítulo 15, aprendemos que podemos confiar nas promessas e na palavra do Senhor, que é fiel. E mesmo quando temos dúvidas e tememos, Ele está pronto a nos encorajar, nos socorrer e nos animar.
Hoje o nosso propósito é estudarmos todo o capítulo 16 do livro de Gênesis. São apenas 16 versículos, mas eles contêm uma das histórias mais impressionantes do Antigo Testamento, a tal ponto de Paulo, muitos séculos depois, usar essa mesma história para explicar de modo simbólico a nossa relação com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis 16 e acompanhar a leitura que farei dos 6 primeiros versículos desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Querido amigo, esse capítulo mostra de uma maneira marcante um outro passo no processo de conceder a Abrão a descendência prometida. O que esse texto nos apresenta, em resumo, é a verdade de que, se Deus nos promete algo, podemos com certeza aguardar o prometido, pois Ele é suficientemente poderoso para não deixar a sua palavra voltar vazia. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir. O surpreendente e ao mesmo tempo irônico na atitude de Abrão é constatarmos que depois de ter tido experiências maravilhosas com Deus, onde a sua fé foi sendo aumentada e solidificada, vemos agora o pai da fé cair diante da pressão dos problemas domésticos levantados pela Sarai, sua esposa. O Abrão, que contra uma confederação de reis opressores e violentos, lutou e venceu, libertando seu sobrinho Ló. O Abrão, que não cedeu à tentação de ter grandes recompensas financeiras por causa dessa vitória. O Abrão ousado e transparente, que dialogou com Deus pedindo uma confirmação da promessa de uma grande descendência. Esse Abrão agora é visto naufragando numa situação de relacionamentos enciumados e melindrados que envolvia a sua esposa Sarai e a sua serva Agar. Certamente uma situação de grande fragilidade. Tudo isso vem comprovar, querido amigo, que nós, seres humanos, somos assim mesmo. Às vezes estamos num momento maravilhoso de comunhão e intimidade com o Senhor e logo depois estamos caídos, frustrados, temerosos, cheios de dúvidas, fraquejamos diante das tentações e nós pecamos. Essa é a natureza do ser humano. Às vezes, nos momentos de glória, às vezes estamos nos píncaros da glória, mas às vezes estamos nos mais profundos vales, sombrios de dúvidas, tristezas e incertezas. Observando então esse texto, podemos ver mais detalhadamente essa situação delicada em que Abrão se colocou. Veja só, já se haviam passado os 10 anos desde que o Senhor Deus tinha chamado Abrão para sair da sua terra e da sua parentela para seguir as suas orientações. Na verdade, Deus tinha chamado Abrão para vagar por terras desconhecidas até Canaã, a terra que o Senhor lhe mostraria. Abrão tinha 75 anos na época de Gênesis 12, quando então ele foi chamado por Deus. Agora, já em Canaã, ele tinha completado 85 anos, e a promessa de que a sua descendência seria numerosa ainda não tinha se cumprido. E o pior de tudo é que a sua esposa Sarai era estéril. Então, mesmo depois dessa experiência especial do capítulo 15, que nós vimos no programa passado, quando Deus lhe confirmou
uma descendência tão grande, tão numerosa quanto as estrelas do céu, e lhe revelou até detalhes dessa futura descendência, com certeza, no coração de Abrão, havia ainda algumas questões não solucionadas. Como é que Deus cumpriria a sua promessa? Como é que essa descendência surgiria? Ora, diante dessas questões, surgiu uma proposta de Sarai, sua esposa, que lhe desviou o olhar do Senhor e fez com que ele olhasse para as possibilidades e soluções humanas. Eram mais simples, eram mais palpáveis, mas eram concretas. Ao invés de ficar aguardando com fé a solução divina, havia a possibilidade de uma solução muito mais simples. O plano foi arquitetado por Sarai. Como ela tinha uma escrava egípcia por nome Agar, que estava com ele já há algum tempo, desde que ele fora para o Egito, você se lembra lá do capítulo 12? Então, Sarai propôs que ela, Agar, desse a Abraão a origem à sua descendência. E Abrão aceitou essa sugestão da sua esposa. Ora, partindo da sugestão da sua própria esposa, certamente Abrão não viu nenhum mal em admitir tal possibilidade. Naqueles dias, a esterilidade era considerada como uma grande e terrível desgraça que poderia atingir a vida de qualquer mulher, de uma mulher casada, como vemos, por exemplo, no caso de Ana, mãe de Samuel. Além de se entender também que o casal sem filhos, esse casal estava sob a maldição de Deus. Então a mulher casada que não podia dar à luz a um filho sentia-se muito humilhada, desprezada, e era muito triste a sua situação diante da sociedade. Embora não fosse a solução divina, esse método de se dar origem a uma descendência era aceito naqueles dias, como aconteceu também, a gente vai ver depois, com a família de Jacó, que teve filhos com Zilpa e Bila, que eram, na verdade, servas de Lia e Raquel, as suas legítimas esposas. Os filhos desses relacionamentos eram incluídos na família e tinham plenos direitos de herança. Então, Abrão deve ter raciocinado que, sendo essa uma maneira aceitável e até legítima de iniciar a sua descendência, e sendo que Sara, sua esposa, lhe tinha sugerido isso, não teria problemas se confirmasse esse plano e fizesse parte do plano. E o que aconteceu, nós sabemos, foi feito exatamente assim. Abrão coabitou com Agar e ela engravidou. Porém, algo que nem Sarai e nem Abrão poderiam imaginar aconteceu. Agar, tendo engravidado, desprezou Sarai, ridicularizando-a pelo fato de não poder dar filhos a Abrão. Mesmo sendo sua senhora, sua patroa, ela não podia gerar os filhos que dariam a descendência tão almejada. Você pode imaginar, querido amigo, que situação complexa era essa de Abrão e Sarai? Eles se envolveram numa situação delicada. E sabe por quê? Porque falharam e não tiveram paciência para aguardar no Senhor. Esse é o requisito da fé, esperar. Pois assim nos diz o Salmos 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas a narrativa continua e vemos então Abrão lavando as mãos diante da reclamação de Sarai. Abrão não assumiu a responsabilidade de tratar o desprezo que Agar fazia para com sua esposa. Ele transferiu a responsabilidade. Falhou mais uma vez. Como já fizeram anteriormente, dando para Sarai a responsabilidade de o proteger com uma mentira quando estavam lá no Egito, agora ele entrega a responsabilidade de disciplinar ou de punir Agar para Sarai, que estava sendo ofendida. Mas é lógico que a gente deve entender, devemos supor que a decisão de Sarai certamente não seria uma decisão equilibrada, pois ela era a ofendida, e foi o que aconteceu. Sarai humilhou Agar e ela fugiu da presença da sua senhora. Agar, na verdade, estava fugindo de casa, já estava indo na direção do Egito, para sua terra natal, e já tinha caminhado alguns dias
para chegar, por exemplo, ali próximo a Cádiz. Era uma situação muito delicada. Uma mulher grávida fugindo sozinha. A serva Agar estava grávida, estava fugindo com quem? Com o filho que poderia dar a descendência a Abrão. Meu querido amigo, são esses os resultados dos planos humanos. Somente confusão. Mas graças a Deus que Deus não depende de nós. Deus tem os seus planos infalíveis. Assim o relato continua, e nos versículos 7 a 14, nós lemos as seguintes palavras. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, lá no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe ainda mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu esse lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Berede. Querido amigo, encaminhando-nos para o final do programa, temos ainda algumas lições, algumas observações a fazer. No versículo 7, nós lemos sobre o anjo do Senhor. Qual é o significado dessa expressão? Embora muitos estudiosos não aceitem essa posição, nesse contexto, o anjo ou mensageiro do Senhor não nos parece um ser distinto de Deus. E assim, temos aqui uma teofania, isto é, uma manifestação visível do próprio Deus, o próprio Senhor se manifestando e fazendo sentir a sua presença de maneira sensível e concreta. Seria a manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos em vários textos, eu vou citar alguns deles. Gênesis 19, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 32, Juízes capítulo 2, e assim alguns outros textos do Antigo Testamento. Mas qualquer que seja a sua posição, o texto nos diz claramente o seguinte, que Agar foi amparada e socorrida pelo Senhor. O Senhor sempre está atento aos nossos sofrimentos e está pronto para nos socorrer. Na sequência do texto, então, nós encontramos que houve uma recomendação para Agar. Olha, volte e acerte o seu relacionamento com Sarai. E houve também uma promessa maravilhosa, que certamente Agar recebeu com o coração aberto e o seu coração se encheu de júbilo. Por causa da semente de Abrão que estava nela, aquele filho que estava sendo gerado teria uma grande descendência que também, como Deus prometera a Abrão, não poderia ser contada. E o seu nome então seria Ismael, que significa Deus ouve, pois como disse o anjo, o Senhor te acudiu na tua aflição. Querido amigo, você consegue perceber que mesmo numa situação de falta de fé, de desconfiança, de dúvidas, de atitudes totalmente humanas e carnais, Deus sempre age para trazer-nos a um final feliz, para trazer-nos um final surpreendente a todos nós. E foi isso mesmo que aconteceu. Mesmo injustiçada por Sarai, Agar teve o conforto do Senhor e uma promessa maravilhosa a respeito do seu filho que estava sendo gerado. Uma outra observação que vale a pena fazer é que foi exigido de Agar que ela retornasse a Sarai e diante dela se humilhasse. E, na verdade, essa atitude é uma demonstração de que não podemos desprezar o nosso próximo e nem podemos nos rebelar contra as autoridades. Esse é um princípio muito sério.
O respeito às autoridades deve ser sempre a nossa atitude. Se as autoridades, sejam elas quais forem, agirem certo ou errado, Deus certamente tratará com elas. A nossa atitude deve ser de respeito e submissão, entregando-nos sempre aos cuidados do Senhor. Uma outra observação ainda que merece ser feita é a atitude de Agar. Mesmo sendo egípcia, de uma outra religião, tendo servido já a Sarai e Abrão já por 10 anos, ela aprendeu que o certo, que o correto, era invocar e adorar o nome do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Deus. E depois dessa experiência especial com o anjo do Senhor, o versículo 13 nos relata que ela adorou e invocou o nome do Senhor. Era uma escrava, uma egípcia, mas certamente era alguém que temia Deus. Convicta de que Deus lhe aparecera, chamou aquele lugar de Tu és Deus de vista, ou Eu vi Deus de fato. Vale a pena destacar ainda, embora seja apenas para confirmar o que você já sabe, que essa descendência tão numerosa, que não seria possível de ser contada, são todos os ismaelitas, conhecidos como árabes nos dias atuais. É isso mesmo. A promessa se cumpriu integralmente e os árabes convivem em muitos territórios fronteiriços aos israelenses. E, na verdade, eles são um povo que tem uma conduta feroz e até agressiva. A hostilidade entre Sarai e Agar foi transmitida aos seus descendentes. Mas o nome do poço onde o anjo do Senhor a encontrou tem um significado especial. Beir Lahai Roi significa o poço do vivente, o poço do meu observador. Então, esse significado dá a entender que Agar celebrava o cuidado constante do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida do seu filho. Querido amigo, o texto prossegue, e chegando ao final desse programa e ao final desse capítulo 16, nos versículos 15 e 16, nós lemos as seguintes palavras. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Essas palavras finais salientam a responsabilidade de Abrão por Ismael, que ocorreu porque Agar, certamente obedecendo ao anjo do Senhor, ela retornou ao lar de Sarai e Abrão humilhou-se diante de Sarai e aí então deu à luz a Ismael. Essa responsabilidade de Abrão por Ismael nós vamos verificar ainda nos capítulos posteriores da história de Abrão. Na verdade, essa é uma história muito interessante e você pode perceber que o próprio Novo Testamento usa essa história, nas palavras do apóstolo Paulo, para, através de uma alegorização, fazer uma referência a Ismael e faz uma referência a esse filho de Abrão e Agar como sendo filho nascido conforme a carne. Isto é, um filho nascido segundo os resultados dos próprios esforços humanos. E Paulo, se refere a essa situação, a essa história, mostrando que muitas vezes nós queremos agir dessa maneira, com os nossos esforços humanos em relação ao nosso contato com Deus. Esses esforços humanos são sempre incompatíveis com os resultados da atuação do Espírito Santo em nós. O que nós precisamos aprender é deixar que a nossa relação com Deus seja mediada pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa história, toda essa aplicação de Paulo aparece no capítulo 4, versículo 22 a 29 do livro de Gálatas. Então, nós chegando ao final desse programa, podemos perceber a seguinte lição. Devemos confiar completamente em Deus e não criar atalhos humanos para soluções que Ele mesmo já apontou para nós. Chegando ao final desse programa, você logo vai ouvir o nosso endereço. Gostaria que você escrevesse para nós, dando a sua impressão sobre o estudo de hoje. Nós oramos para que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa
Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim, expirou na cruz, e por graça